Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Gláucia, de matemática do 8º ano, certo? Então, a semana passada nós conversamos um pouco sobre metas, vimos o que são metas, como alcançá-las e falamos de meta em geral e falamos depois no final sobre metas em matemática. Falamos em metas em matemática e eu coloquei para vocês escreverem de 1 a 3 metas, certo? E depois foi pedido para como alcançar, o que fazer para alcançar essas metas, tá? Então, para quem não fez, ou para quem não estava na aula, ou para o pessoal que estava apenas na presencial, e já fez, maravilha. O pessoal que está em casa, no remoto, então que possam fazer essas metas em matemática, certo? De 1 a 3 metas. O que você pode fazer para melhorar em matemática no ano 2021? Lembrando que muitos alunos alegam que é chato, que é difícil, que não conseguem, mas muitas vezes os alunos precisam de um pouquinho mais de empenho para a matemática. Realmente não é tão fácil, mas acredito que com empenho vocês vão conseguir sim. E esse empenho está ligado às metas. Então, de repente, prestar mais atenção na aula pode ser uma meta, deixar o seu caderno organizado, fazer as tarefas, tirar as dúvidas, manter um horário de estudo todo dia depois que faz as atividades de matemática, ou reservar um tempinho, uns 20 minutos, 30 minutos e rever a aula que foi feita. Então, são pequenos ajustes que vão ajudar sim vocês a ter um bom empenho em matemática, certo? E tirar essa situação de ficar sempre pensando que é difícil, que é chato, tá bom? Então, às vezes é um pouquinho de sacrifício, certo? E que vai ajudar vocês a ter melhores notas, um melhor aprendizado em matemática, tá bom? Bom, então nós vamos começar pelo seguinte, vocês já sabem que tem que estar assistindo às aulas do Centro de Mídias. Gente, é aula curtinha, são 30 minutos de aula. Peço que vocês estejam com um caderno e façam as anotações. Tem exercícios que eles colocam lá. Esses exercícios eles estão de acordo com o Aprender Sempre. Então, fiquem lá com o caderno e com o Aprender Sempre do lado e vão seguindo as atividades, certo? Outra dica, de repente, a minha linguagem é diferente do professor, da linguagem do Centro de Mídias. Então, você, aluno, já pega um caderno, aluno esperto faz isso, hein? Já pega a caneta e já escreve lá do lado a sua dúvida, para quando estiver na aula presencial comigo, ou mesmo o remoto, o aluno lá no chat do Centro de Mídias pode mandar a pergunta por lá, entendido? E aí eu vou tirar essa sua dúvida, mas o importante é isso, tá? Ter essa relação aí, fazer as anotações para fazer as perguntas, para tirar as dúvidas, senão não vai ter um aprendizado bom, efetivo, certo? Então, ó, lá no Centro de Mídias, então, por exemplo, se você ficou com dúvida, assistiu uma aula, ficou com dúvida ainda, ou naquele horário até, né, não conseguiu acessar naquele horário, até mesmo porque, às vezes, o horário pode a gente estar na sala de aula, então você entra lá no Centro de Mídias, repositório. Acredito que já devem ter passado isso para vocês, mas eu só vou reforçar que isso é muito importante. Vai lá, ó, em anos iniciais, tá vendo aí, ó, anos iniciais, clica aí. Aí aqui, depois disso, vem aqui, ó, 8º ano, certo? Aí vem o 8º ano, deixa eu colocar para cá. Aí vem o 8º ano, cadê? Selecione matemática. Certo? Opa, vamos para cá. Selecionou, aí vem em pesquisar. Aí vai mostrar aqui a pesquisa, olha só, que interessante, ó. E aqui tem as aulas, todas as aulas, certo? E ó, tá aqui ó, 8/2, que foi a primeira aula de matemática, tá? Então aqui eu coloco aqui a aula, ó. E aqui do 8º ano, certo? Ó. Tá bom? Então, forma de fração, a razão entre entre esses valores aí na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Certo?
E aí vocês vão assistir a aula e não esqueçam de responder, que cada aula tem um questionário. Este questionário, lá no Centro de Mídias, que já foi passado também para vocês, estou apenas reforçando, tem as questões que vocês devem responder. Tem aula que tem uma questão, tem aula que tem 2 questões, certo? São formulários que vocês devem responder. Isso daí estará mostrando que o aluno fez as atividades, assistiu o Centro de Mídias, terá a questão da presença e também sobre o aprendizado de vocês, certo? Bom, então, falando isso do Centro de Mídias, tá bom? Então, vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês viram aí do repositório, certo? Então, ó, bom, então sempre aqui, ó, o que vai acontecer? Vocês prestam atenção na data, certo? Olha a data, senão vocês vão fazer exercício que não tem a ver com o que vocês estão fazendo agora. Então, ó, olha a data. Então, 8/2. Então, aqui começou as aulas. Essa é a primeira aula, certo? Tá? Ó, presta atenção. Aqui, ó, isso daqui não, porque isso daqui faz parte lá da recuperação que teve, tá bom? Então, ó, vai seguindo a ordem, ó, 8/2. Qual a próxima que teve? Ó, 9/2, ó. Essa foi a segunda aula, ó, certo? Depois, ó, 10/2, 15/2. Segue a ordem das datas para fazer as atividades, certo? Lembrando sempre o caderno com vocês, o aprender sempre, tá? Bom, então, feito isso, vimos aí do Centro de Mídias, agora nós vamos lá para o aprender sempre, tá? Então, o aprender sempre tem as atividades que vocês precisam para resolver pelo menos para esse bimestre, tá? Bom, então lá no Aprender Sempre, o professor já deu até uma explicação aí. Deixa eu até pegar a página aqui de matemática. Lembrando que aqui tá português e matemática. Preciso só pegar a página certinho. Aí, começamos. Então, matemática começa lá na página 51, e aí ele dá um significado sobre razão, significado de divisão, certo? E aí ele fala para montar, né, para fazermos as razões aqui. Então, eu vou mostrar como que é cada exercício, vou explicar cada um. Então, são exercícios de 1 a 9, e aí eu vou colocar um tempo para vocês resolverem e depois eu mostro a correção. Pessoal, se tiver alguém que está sem esse aprender sempre, que não pegou, que não recebeu, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar no caderno de matemática, entendido? Deixa toda a resolução lá, certo? E depois vocês passam para aprender sempre quando vocês pegarem, só não deixa de fazer. Se ainda sentir alguma dúvida, anota essa dúvida do lado. Depois vocês mandam lá pelo chat e aí próxima gravação de aula eu vou tirar as dúvidas, entendido? Mas para isso, vocês têm que fazer a parte de vocês. Presta atenção, faça as anotações. Ah, não entendi esse exercício ainda, como que faz? Coloca para mim lá no chat e eu vou responder para vocês. Ó, então aqui, ó, razão entre 6 e 3, certo? Então a razão aqui é uma divisão, o próprio tema lá diz. Certo? E nós vamos montar, então, essa nossa fração. E olha só, o que nós vamos fazer? Seguinte. Vou colocar para cá. Aqui colorido, bonitinho. Então, ele fala que a razão entre 6 e 3, ó. Razão 6 e 3, certo? E aqui dá pra gente simplificar, pessoal. Então, a razão entre 6 e 3 é, ó, 6/3. Que posso simplificar. Então, ó, uma escrita diferente com a mesma quantidade. Então, ó, vamos escrever, ó, em fração, aí vou simplificar. Lembra, simplificar? Vou achar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, voltando lá, um número que divide os dois ao mesmo tempo é um numerador. Então, lembrando, ó, nós temos aqui o numerador
E nós temos aqui o denominador. Estes nomes, anota aí, ó, faz isso que eu fiz, ó, puxa uma setinha e anota. É importante colocar esses nomes, por quê? Porque tem exercício que vai falar o numerador, denominador, tá bom? Mais para frente. Então, é importante anotar, que os alunos sempre confundem. Então, nós temos aqui a razão 6, 3, tá bom? Então, ó, vou achar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Vou colocar aqui 3 e 3. 6 dividido por 3, ó, 2. 3 dividido por 3, 1. Lembrando, pessoal, se não, pode deixar assim, ou ainda deixar assim, ó. Certo? Vocês vão encontrar das duas maneiras, tá bom? Então, vocês vão fazer isso em todos os outros, certo? Esse daqui e este daqui, junto com este F aqui, é um pouquinho só diferente, porque nós vimos, ó, nós estamos vendo aqui, ó, que nós temos um número decimal e aqui nós temos fração. Mas vamos também montar a nossa razão do mesmo jeito. Vou colocar aqui. Nós vamos montar a razão do mesmo jeito. Então, ó, lembrando, ó, o número primeiro que aparece aqui, ó, ou aqui, né? Vou fazer esse aqui primeiro. Sempre é o numerador, certo? Então, ó, 0,25. Bom, pessoal, então, nós estávamos lá falando sobre a razão aqui e vamos continuar, então. Então, mostrei para vocês aqui, razão é uma divisão, certo? A leitura também, que é importante, lá no Centro de Mídias eles falaram, então não esqueçam, a razão entre 6 e 3, nós lemos 6 está para 3, certo? Bom, e aí aqui o seguinte, nossa, professora, mas olha só, que apareceu aqui, aqui e aqui, certo? Gente, nós vamos montar do mesmo jeito. Então, não precisa ter medo, dúvidas, quando tem decimal e fração. Infelizmente, os alunos fogem muito disso, mas o jeito de fazer e pensar é o mesmo. Eu vou montar razão entre 0,25 e 5, tá? Ele tem esse E aqui, pessoal, mas, na verdade, depois eu olhei lá no caderno do professor e não tá esse E aqui, ó. Do jeito lá que eles montaram, ele está colocando como se fosse E mesmo, tá? Razão entre 0,25 e 5. Então, tira esse acento do E aí. Então, ó, o que eu vou montar? Outra coisa importante, coloquem sempre a ordem que ele está falando. Então, se ele está falando primeiro, 25 centésimos, 0,25, primeiro ele será o nosso numerador e o 5 será o nosso denominador, tá bom? Então, 0,25 está para 5, 25 centésimos está para 5, 0,25 dividido por 5, tá? Então, vou fazer essa divisão aqui. Vamos lembrar, então, como que nós vamos fazer esta divisão. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. Fração não é uma divisão? Razão não é uma divisão? Então, ó. Então, aqui nós fizemos isso, ó, dividido por 5. Certo? Então, o que nós vamos fazer, gente? É o seguinte, ó, deixa eu mudar uma corzinha aqui, para dar um destaque para vocês. Certo? Então, ó, eu tenho duas casas depois da vírgula. Tenho duas casas depois da vírgula, ó. Uma, duas. Então, eu vou igualar. Então, ó, vou colocar vírgula, vou colocar uma, duas. Olha só, ficaram duas casas, ó. Duas casas, certo? Bom, depois que eu fiz isso, duas casas, depois da vírgula, igualei. Bom, eu não preciso mais dessa vírgula, não preciso mais desta vírgula. Que número que eu tenho agora? 25 dividido por 500. Bom, não tem como eu dividir aqui. 25 dividido por 500. Vou colocar 0, vírgula, certo? Bom, 250 é possível ainda? Ainda não. Então, venho aqui e coloco mais um 0. E coloco
outro zero aqui. Bom, agora eu tenho 2.500 dividido por 500. Agora eu consigo? Agora sim, certo? Então, ó, agora eu consigo. Se quiser, ó, posso diminuir aqui, ó. 25 dividido por 5 dá 5. Então, outra coisa importante, gente, o enrosco dos alunos na matemática, tabuada. Sem tabuada, zero de matemática. Talvez uma das metas que vocês vão precisar colocar é estudar tabuada. Entendido? Monta uns cartazes, cola do lado da cama, escreva aí no caderno. Vocês precisam da tabuada. Sem a tabuada, infelizmente, vocês não vão conseguir resolver muitos exercícios, ou a maioria deles, porque a gente precisa, tá bom? Então, 5 vezes 5, 25, para 25, nada. Então, ó, a razão entre 0,25 e 5, ó, 5 centésimos, ou como o pessoal fala, né, 0,05, certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa na letra G, tá bom? Vão ter que igualar, obedece a ordem, vão ter que igualar. Professora, vai dar o mesmo resultado? Não, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Na razão, quando eu tenho duas frações, pessoal, então, ó, a gente vai montar nossa razão, ó, 1/3 está para 2/7, ó. E aí tem uma regrinha para fazer esse aqui. Tem duas maneiras, mas a que eu mais gosto, que os alunos geralmente, né, quando faz, eles não sentem muita dúvida, vamos copiar a primeira fração, ó. E quem que determina quem é a primeira e quem é a segunda? Esse traço grandão aqui, ó. Esse traço grande determina quem é a fração. A primeira e a segunda. Eu vou copiar a primeira fração vezes, vou inverter aqui, 2/7 vai ficar 7/2. Certo? E aí nós vamos multiplicar, ó, multiplicação de fração. 1 vezes 7, 7. Vamos ver se eu consigo escrever na tela aqui, ó, consigo. 3 vezes 2, 6. Prontinho, não dá para simplificar. Então, ele já está irredutível. Está aqui nossa razão. Certo? Então, aí vocês vão pensar naquele exercício, nesse exercício aqui. Bom, aí no próximo exercício que vocês vão pensar agora, deixa eu fechar aqui. Opa. Vocês vão pensar neste exercício aqui, ó. Bom, nós vamos pensar no próximo exercício, é esse exercício 2, tá bom? Neste exercício 2, ele fala para criar 4 razões equivalentes de 7 dividido por 6, ou 7/6, ou 7 está para 6, tá bom? Então, é o seguinte, para montar esse aqui, gente, eu vou fazer um só e vocês vão pensar no restante, tá? Então, neste aqui, ó, um só, o que vocês vão fazer então? Eu tenho aqui 7/6, ó. E vou montar a equivalência. O que significa essa equivalência, pessoal? Eu vou pensar em números que eu vou multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E quando eu simplifico, ele vai ser esta mesma razão, tá? Então, por exemplo, eu vou multiplicar por 2, vou fazer uma equivalência por 2. Então, vou fazer 7, vou fazer vezes 2 e vou fazer o 6 vezes o 2. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 2, 12. Pronto. Então, ó, montei uma razão equivalente, certo? Então, montei uma. Vou fazer uma próxima. Tenho aqui os 7/6. Vou lá, tenho meus 7/6. E aí eu vou pensar, vou fazer uma equivalência por 3. Então, vou lá e vou multiplicar 3, um exemplo, 3. Pode ser por quanto vocês quiserem, pessoal. 7 vezes 3, 21. 6 vezes 3, 18. Tá bom? Certo? E aí vocês pensem no restante. Não precisa seguir uma ordem, igual eu coloquei 2 e 3. De repente um colega quer por 10, outro quer por 50, outro quer por 100. Isso não tem problema. O importante é, então, que eu pensar para o numerador, eu tenho que pensar a mesma coisa para o denominador. Tá bom? Certo? Então, vocês vão terminar então a letra C e a letra D.
certo? Aí nós temos depois, deixa eu fechar aqui, opa, vamos vir para cá. E aí, vamos ver o próximo exercício aqui. Bom, ele diz o seguinte, André tem uma coleção de miniaturas de carro, observe a seguir e represente essa coleção, gente. Então é o seguinte, ó, ele tem essa coleção de carros. Então, ó, tem uns amarelos, uns vermelhos, tem um fusquinha, né? Tem as motos aqui. Então, vamos ver o que ele diz a respeito disso. Lembrando que a gente tem que seguir a ordem que ele pede, hein? Qual a razão de motos em relação aos carros, gente? Então, eu vou contar quantas motos eu tenho, certo? Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Então, ó, tem que pensar quantas motos eu tenho. Então, ó, vamos ter... Deixa eu apagar aqui que virou uma bagunça. Esse aqui é do outro. Barulhinho, né? Vai ficar um barulhinho chato aí pra vocês. Então, olha só. Tem que seguir a ordem, então, gente. Então, ele tá falando lá, olha só. Motos em relação aos carros. Então, eu vou contar quantas motos eu tenho. Olha só quantas motos eu tenho. Então, será o meu número. Então, olha só. Motos será o meu numerador. Que é a ordem que ele tá falando, tá bom? Com um M feio aqui, ó. Numerador. Certo? Em relação aos carros, os carros, a quantidade de carros será no denominador. Pronto, gente, vocês montaram a razão. É isso, certo? Bom, e aí o próximo exercício que eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vai, deixa eu fechar aqui. Então, próximo exercício, então, ó, vocês vão ler o problema e vai fazer de acordo com o que ele está pedindo, gente. Também, ó. Então, numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Então, vai seguir a ordem. Então, primeiro, ó, vamos fazer algumas situações que ele pede no problema. Então, primeira coisa, vamos prestar atenção em cada situação que ele está falando. Ó, vai fazer o barulhinho chato de novo. Que eu preciso apagar esta borracha. Apagar tudinho, pegar a borracha e apagar tudo. Certo? Então, olha aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos seguir o que ele está pedindo, a ordem. Opa, saí da página. Só um minutinho. Acabei fechando tudo aí. Opa. Muito bem. Então, ó, ele falou, então, que em uma prova, então ele diz que numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12. Então, qual a relação do número de questões? Tá bom? Erradas e o total de questões que ela tem. Então, o que é solicitado no problema, gente? Então, presta atenção na pergunta. O que ele está querendo que veja nesse problema? A prova é composta por quantas questões? Então, tudo isso ó, faz parte da interpretação. Então, leiam lá com bastante atenção, cuidado. Outra coisa. Depois, ele pergunta. Quantas questões Marcela errou? Qual a relação entre o número de questões que Marcela errou e o total de questões da prova? E represente a razão, certo? Então, vocês vão responder essas questões de acordo com o que está ali no enunciado do problema. No 5, a turma do 7º ano da escola de Pedro tem 18 meninos e 22 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular é o que nós estamos aprendendo. Então, a razão entre o número de meninos ou meninas
E o número, e o número D, números é calcular a... Calcular o quê? O que nós estamos aprendendo? Certo? Então, a razão entre o número D e o número D. Então, lá, número de meninos, de meninas. Então, é isso que nós estamos vendo. Ó, o número de meninos, o número de meninas, a razão. Tá? E aí, vocês vão ver aqui quanto dá 18 dividido por 22. Pessoal, então aqui que vocês vão montar em forma de fração. Tá? Lembrando a ordem, hein? Primeiro, o numerador será o 18 e o denominador 22. Professora, por que dá 9/11 ou 9 sobre 11? Porque fez uma simplificação. Lembra, lá no comecinho que eu mostrei para vocês? Pense em um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Certo? Então, é isso aqui. Bom, depois vocês vão ter o seguinte... Vocês vão fazer o exercício 6, que é parecido com o exercício lá de cima que vocês já fizeram. Então, no jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 deles. Agora, indique a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Olha lá, razão de acertos. Quantos que ele acertou, gente? Ele acertou 9. Num total de quanto? De 15. Então, 9 quinzeavos. Certo? Professora, precisa simplificar? Simplifique. Certo? E os próximos vocês vão fazer a mesma coisa, os outros exercícios, pessoal. Tá? Vocês vão ler o problema e vão montar a razão entre eles. Entendido, então? Sobre o que é a razão? E aqui elabora uma situação, problema que envolve o conceito de razão. Vou dar um exemplo, mas não é para usar o meu, hein? Então, vamos supor, na sala de vocês tem... o pessoal que usa óculos e o que não usa óculos. Então, por exemplo, tem 5 pessoas que usam óculos e 10 que não usam óculos. Qual a razão entre os que usam óculos e os que não usam óculos? Certo? Um exemplo. Então, vocês escrevam aí um exemplo e montem essa razão. Então, lembrando que é uma razão, então... A razão nós vamos escrever em forma de fração, nós lemos A está para B. Então, se eu quero escrever o do óculos que eu falei, quem usa óculos e quem não usa, então vou montar a razão de quem usa óculos, por quê? Porque foi a ordem primeira que eu falei. Então, quem usa óculos são 5 e quem não usa óculos são 10 pessoas. Montei a minha razão. Vou simplificá-la, vou torná-la irredutível, vou simplificar. Vou achar um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, quem divide os dois ao mesmo tempo? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Certo? Então, é isso, pessoal, vocês vão fazer agora. Vai dar um tempo e depois será... automaticamente, daqui a pouquinho, vocês já vão fazer a correção, tá bom? Então, até mais, faça os exercícios com bastante atenção. Se acontecer de ter dúvida, pula um pouquinho aquele exercício, vai fazendo os demais, que depois na correção vocês vão ver lá como que tinha que ser feito o exercício, e anotem também a dúvida e depois pergunta para eu tirar essa dúvida, ok? Então, até mais.